Paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Estou começando mais uma aula aqui pelo canal Casa do Pão. O pouquinho que eu sei, eu quero estar passando para você. E hoje estou começando uma nova série. Final de semana passado terminamos a série ali sobre os milagres no livro de Atos e hoje estamos começando sobre os 7 dias da criação, ali no livro de Gênesis, no capítulo 1, que tem por autoria de Moisés. E hoje vamos estar falando do primeiro dia da criação. Está ali em Gênesis capítulo 1, versículos 3 a 5, que diz assim: E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou de noite. E foi a tarde e a manhã do dia primeiro, ok? Então está ali o primeiro dia da criação. Os dias da criação, alguns entendem que são literalmente 24 horas. Outros já entendem que são eras geológicas de milhões de anos. Mas eu, no meu pensamento, entendo que é o tempo kairos de Deus, o tempo indeterminado, o tempo que só Deus sabe como que ele vai levar para formar alguma coisa. Está ali em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8, que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, eu entendo que é um tempo indeterminado, o kairos de Deus. A palavra cronos, para tempo, quer dizer o tempo determinado, 1 minuto, 1 segundo, 1 dia, 1 ano. Já a palavra kairos é tempo também, mas um tempo indeterminado, um tempo como Deus quer que aconteça. Para nós começarmos a comentar literalmente sobre a criação da luz nesse primeiro dia, versículo 2 diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então as trevas estavam ali. São trevas tão profundas, tão fortes, que nós nem conseguimos imaginar. Só para você ter uma ideia, a praga das trevas lá do Egito, que aconteceu, nas 10 pragas, diz que as trevas ali eram tão fortes que você podia pegar naquelas trevas, de tão forte que era, você conseguia sentir ela, como uma neblina muito forte, de tão escuro que era, de tão forte que era. Agora imagine essas trevas ali, nesse caos que estava ali. Então eu entendo, e alguns comentaristas também, outros não, mas eu entendo que Deus reiniciou tudo, Deus recomeçou, é como se fosse uma recriação de tudo. Não vou entrar no mérito ali do versículo 1 e do versículo 2, que tem milhões, trilhões de anos de diferença, não entrar nesse mérito. Mas eu entendo que ali no primeiro dia da criação, no dia que Deus criou a luz, Deus estava, de certa forma, recomeçando, recriando tudo, ok? Então, disse Deus, haja luz. Quem foi que disse? Foi Deus, que é a autoridade por cima de tudo, é a autoridade máxima, não tem ninguém acima dele, não tem ninguém nem junto com ele, que dirá acima dele, Todos estão abaixo de Deus, Paulo escreve ali no capítulo 11, versículo 35 da carta aos Romanos, ele diz: quem primeiro te deu para que tu o possa retribuir? Quem deu primeiro para Deus para que Deus possa retribuir para ele? Ninguém. E Jó escreve ali no capítulo 9, que ele escreve assim: quem pode dizer para Deus o que fazes? Então quem pode questionar a Deus? Quem pode dizer o que Deus faz? Tanto é que esse livro de Jó, se eu não me engano ali a partir do capítulo 38, Deus começa a responder a Jó com perguntas. Onde tu estavas, Jó, quando eu fiz tudo que está aí, Isso, Deus vai falando com Jó dessa maneira, e Jó vai vendo realmente quem era ele para pensar em questionar a Deus. Então Deus é a autoridade máxima. Ele disse, Deus disse, haja luz. Então foi uma ordem de Deus, um comando de Deus. É o que significa essa palavra haja, é o comando de Deus, é uma ordem de Deus que é irrevogável, ok? Haja luz, haja, então apareça, exista o que? A luz. Então Deus criou a luz do nada, Deus não precisou outra forma, outra coisa para criar a luz. Deus simplesmente disse, haja luz,
e a luz veio, a luz apareceu, porque é uma ordem da autoridade máxima, é uma ordem divina, é um comando divino, porque Deus ordena e acontece. Salmo 33:6 diz que pela palavra do Senhor foram feitos os céus e a terra e todo o exército dele. No mesmo Salmo, no verso 9, diz que Deus falou e tudo se fez. Deus mandou e tudo apareceu. Então Deus manda. Gente, isso é tremendo. A palavra de Deus é muito forte, é uma coisa poderosa. Quando Deus abre a sua boca, para você entender, quando Deus abre a sua boca, as coisas acontecem. Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará vazia, antes fará o que me apraz, prosperará naquilo que eu a enviei. Então Deus disse, a autoridade máxima, deu uma ordem, haja luz, e o texto é bem claro nesse versículo 3, e houve luz, e aconteceu luz, e surgiu a luz, e a luz veio a existir. Por quê? Porque Deus deu a ordem, Deus deu o comando, e quando Deus dá o comando, nada pode impedir. Ele também fala em Isaías, operando eu, quem impedirá? E no versículo 4, diz que Deus viu que a luz era boa. Olha só, gente, então essa palavra boa ali, bom, quer dizer agradável. Então Deus ficou satisfeito com aquilo que ele fez. Não que Deus não sabia do resultado, como é que ia acontecer, o que ia surgir. Não, Deus sabia de antemão, porque Deus sabe todas as coisas. Isso é, eu entendo que quando diz bom ali, que quer dizer satisfeito, agradável, quer dizer Deus sabe o que vai dar certo, Deus sabe o que vai acontecer, então ele já faz de antemão sabendo o que vai agradar ele, o que vai deixar ele satisfeito. Isso é tremendo, gente. Agora, que luz é essa que aparece antes do sol, já que o sol, a lua e as estrelas foram criados no quarto dia? Como que é isso? Que luz que é essa? Alguns comentaristas entendem e dizem que o sol já veio a existir ali no primeiro dia e que no quarto dia ele se fez visível, como se ele estivesse tampado por uma neblina, e Deus no quarto dia dissipa essa neblina e onde que o sol aparece. Mas eu entendo que essa luz que apareceu no primeiro dia, que é diferente da luz do sol que aparece no quarto dia, eu entendo que essa luz é a manifestação do próprio Deus. Okay? Não podemos entender 100% como que é isso, mas eu entendo realmente que é isso, é a manifestação do próprio Deus, porque quando ele se manifesta, todas as trevas são dissipadas. João escreve na sua primeira carta, Deus é luz. Tiago escreve na sua carta que Deus é o Pai das luzes, e o próprio Jesus disse no Evangelho de João, eu sou a luz do mundo. Está entendendo? Então, Deus é luz. Deus, quando ele se manifesta, a própria luz dele, a essência dele, a manifestação dele é a luz que apareceu ali no primeiro dia da criação. Inclusive, textos antigos que não são do povo hebreu, são da Babilônia, da Fenícia, dos gregos, também tem essa ideia de uma luz primeira, que veio antes da luz solar. Então é um conceito que, na minha opinião, a minha simples opinião, foi levado oralmente de geração para geração desde os tempos antigos. Por isso que estão nesses textos que eu citei, ok? Esse comentário que eu estou dando agora dos textos antigos, eu peguei do comentarista bíblico Champlin, ok? Então, essa essência de Deus é a manifestação da luz, da presença dele dissipando todas as trevas, porque sem a luz de Deus, sem a luz divina, nada pode existir, nada existiria, nem o universo, nem a Terra, nem o sistema solar, nem eu, nem você, nada existiria sem a luz de Deus, gente. Isso é tremendo, nós temos que entender isso, que essa luz nesse primeiro dia da criação é a manifestação da presença de Deus no meio das trevas. E trevas e luz não tem comunhão, não tem intimidade. Foi o que Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6. Que comunhão, isso é, que intimidade há entre a luz e as trevas. Por isso que o texto diz, aqui de Gênesis, que Deus chamou
a luz de dia e as trevas de noite, e fez separação entre eles, porque não podem ter comunhão. E no Israel antigo entendia-se que quando alguém dava nome para um lugar, nome para alguma coisa, é que a pessoa tinha o domínio, tinha o controle daquilo. Então podemos entender, quando Deus diz que a luz ele chamou de dia e as trevas ele chamou de noite, entendemos e eu entendo que Deus tem o controle e o domínio tanto da luz, tanto do dia, quanto das trevas, quanto da noite. Esse negócio de dizer que há um embate, uma luta entre Deus e o diabo é balela, isso não existe, tá, gente? Porque se vamos supor aqui uma situação hipotética, Deus e o diabo entrando no ringue, não daria nem um segundo de luta, gente, nem meio segundo, nem um piscar de olhos, porque é impossível que o diabo possa lutar contra Deus, não tem como, não tem, isso seria um absurdo. A luta do diabo é contra a igreja do Senhor Jesus. Isso sim, é uma luta entre a igreja e o império das trevas, o domínio das trevas, tá ok? Então nós estamos aqui levando o reino de Deus avante, a igreja do Senhor. Foi o que Jesus falou para Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra, apontando para ele mesmo, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse prevalecer ali quer dizer, as portas do inferno não vão resistir. Então quando a igreja verdadeira, tá? Quando a igreja avança, as portas do inferno são rompidas. O reino de Deus está avançando, gente, isso é maravilhoso. Por quê? Porque a luz de Deus que está no meio do povo de Deus é que vai avançando e dissipando todas as trevas. Por isso que Deus é que tem o domínio tanto do dia como da noite. E o versículo 5 termina dizendo: e foi a tarde e a manhã do dia primeiro. A tarde e a manhã, por que não amanhã e a tarde, já que o nosso conceito de dia é que amanhece e depois anoitece, aí passou o dia. Mas entendemos que a Bíblia é uma Bíblia hebraica no Velho Testamento, ok? Então o conceito judaico é que o dia começa no anoitecer do dia anterior. Hoje, domingo, estou aqui gravando esse vídeo, agora são mais ou menos 10 horas da manhã, então o dia vai acabar, o dia judaico vai acabar lá pelas 6 horas da noite, onde vai começar o novo dia. Então o novo dia começa às 6 da noite, quando está começando a escurecer, e vai até o outro dia, quando começa a escurecer também. Esse é o conceito judaico de dia. Por isso que o texto está: e foi a tarde e a manhã do dia primeiro, onde foi criada a luz, a manifestação de Deus no meio das trevas para criar tudo que existe. Senão, não existiria absolutamente nada. Amém, povo de Deus? Muito obrigado por ter acompanhado essa aula. Próximo final de semana vou estar aqui falando sobre o segundo dia da criação. Eu aguardo você. Deus abençoe. Fiquem todos na paz. Tchau.